Bom, então hoje a gente vai ver aplicações mais envolvidas, né? Primeiro vamos ver uma aplicação que eu desenvolvi sobre a orientação do professor Bugarin. E depois vamos ver um artigo do professor Bugarin, que pessoalmente é o meu preferido dos que eu já estudei dos dele. Eu gosto bastante. Assim, é tudo de política ou políticas públicas, né? Porque era mais nessa área que o professor Bugarin pesquisa. E essa também é uma área de interesse minha, então então as aplicações que eu estudei também foram mais nesse sentido. Quem foi para o último Menapet terá visto uma versão desse modelo, né? Que é o que eu chamei que é um modelo de competição eleitoral com o custo político do voto. Então, qual que é o objetivo dessa modelagem? Os papers estão disponíveis na pasta compartilhada do minicurso. O meu está, eu vou colocar, é porque quando eu completar as notas de aula, porque falta eu adicionar algumas coisas, corrigir algumas coisas, eu vou mandar um e-mail para todos os inscritos com as notas de aulas finalizadas e os links onde você pode acessar o meu, né, e o do professor Bugarin. Os artigos do professor Bugarin estão todos disponíveis no blog dele, que é o primeiro resultado que você encontra quando você procura Maurício Bugarin. Então, está tudo disponível, né? Eu vou mandar o link, sim. Bom, qual o objetivo desse modelo de competição eleitoral? É criar um modelo em que a decisão de votar ou não é afetada pela opinião do eleitor sobre os candidatos e ver se esse modelo de voto pode levar a um cenário mais favorável a candidatos extremistas. Aí, qual foi a motivação disso, né? Aqui tem dados dos Estados Unidos, que são bem mais fáceis de achar. Eu procurei também do Brasil, só que do Brasil literalmente não tem na internet dados muito completos. Então aqui a gente tem tipo, de todas as eleições desde 1956 nos Estados Unidos, e esses daqui são os índices de rejeição dos candidatos. O que a gente pode ver, né, que tem crescido os índices de rejeição, e mais do que isso, quando tinha um candidato com um índice de rejeição muito elevado, era apenas um e esse candidato perdeu por uma margem extremamente significativa. Então esse daqui, o Stevenson, se não me engano, o Stevenson ele foi nomeado pelo Partido Democrata, só que em 1956 o sistema atual de como nomeia os candidatos nos Estados Unidos ele estava em um período de transição, porque hoje em dia existe uma primária e os eleitores votam nos candidatos do partido e eles selecionam qual vai ser o candidato que vai concorrer de fato ao cargo pelo partido. Só que nem sempre foi assim, né? Antigamente os partidos só que escolhiam eles próprios qual era o candidato. Só que não foi, só que existe um período transicional em que existiam alguns estados que votavam, que os eleitores votavam para qual seria o candidato e outros estados que era só o partido que determinava. Então, o caso aqui do Stevenson, nos estados em que foi um voto dos eleitores mesmo, ele não era o candidato preferido de forma alguma, porque ele era pró-guerra e os democratas eram anti-guerra. Mas o partido nomeou ele de qualquer forma, então ele tem um índice alto de rejeição, né, do próprio partido. O Barry Goldwater, ele era um candidato de extrema direita. Então, assim, ele era de uma direita tão extrema que como essa rejeição é ferida. Isso daqui é um estudo, isso daqui é dados de um estudo mesmo que tem. Foi de qual que eu peguei? Mas assim, são literalmente índices de rejeição. Ele pergunta qual que é a sua opinião, se a sua opinião é positiva ou negativa. São pesquisas científicas. Pergunta se tem uma opinião positiva ou negativa, extremamente negativa, né? E se cria um índice de rejeição. Esses daqui são os índices de rejeição. Então aqui o do Barry Goldwater, você pode ver que era muito superior a qualquer outro antes, e foi só na eleição de 2016,
Essas sugestões não são do partido, essas sugestões são dos candidatos. Então, aqui tem os nomes de cada um dos candidatos, o índice de rejeição é dos candidatos. Então, aqui no caso, o Barry Goldwater, ele tinha uma plataforma de extrema-direita, ele concorreu logo depois do Civil Rights Act ter sido passado, né, que concedeu, de fato, direito de voto aos negros e acabou com a segregação racial. E aí o Partido Republicano concorreu a esse cara aqui, né, que ele era de extrema-direita, ele perdeu feio, só que a campanha dele também é relevante porque ela deu início à carreira política do Reagan, que o Reagan era um ator, né? E ele foi contratado para fazer uma propaganda para o Barry Goldwater. E é assim que começa a carreira política do Reagan. Então, assim, ele tinha um índice de rejeição muito alto, ele perdeu, assim, quase todos os estados. Ele perdeu muito, muito feio. Aí que tem o Nixon e o Humphrey, né? Não tem nenhum com índice de rejeição muito alto. Aí que tem o McGovern com índice de rejeição bem alto. Ele era um candidato contra a guerra do Vietnã. E ser contra a guerra nos Estados Unidos é uma posição controversa. Aqui a gente tem o Jerry Ford, né, e o Jimmy Carter, que eles têm índices assim bem baixos, né? A última vez que tinha índices tão baixos assim era em 1960. Mas a gente pode ver que mesmo o Jimmy Carter continuando a concorrer, em 1980 o índice dele já tinha subido, né? Então a gente pode ver que daqui de 1976 para 1980 tem uma subida muito grande desses índices. E agora também de 2012 para 2016 também sobe bastante esses índices. Então a gente pode ver que tem de fato um crescimento desses índices de rejeição e que um candidato que antes não teria nenhuma chance por ser muito extremista, agora pode ganhar uma eleição, né? Porque o índice de rejeição de um candidato mais usual, né, que a Hillary Clinton é bem establishment, que é o que eles falam, né? Então, assim, é uma política usual, mas acabou perdendo para o Donald Trump, né? Então, a gente vai ver se esse modelo em que a decisão de voto é afetada por o quão longe, qual é o índice de rejeição dos candidatos, isso vai afetar. Então, aqui como é que vai ser dada essa modelagem? A gente vai ter eleitores, né, pertencentes a um contínuo de 0 a 1, e cada um vai ter um tipo alfa I, que vai ter função de distribuição F de alfa. E cada eleitor vai ter utilidade pragmática, né, como eu tinha dito, que vai depender da quantidade de bem público. Então o consumo privado, né, vai ser um menos o quanto que ele paga de bem público. E aqui, como a gente está considerando uma população de tamanho 1, né, a quantidade que cada um paga, aqui é uma sociedade homogênea, né, todo mundo tem a mesma renda. Então, aqui difere enquanto que cada um valoriza o bem público. E aí essa função H, né, vai ser estritamente crescente e estritamente côncava. Então, o valor que vai maximizar essa função é esse daqui, né? E a gente vai ter aqueles choques estocásticos, né? Que vai ser, nesse caso, vai ser dado em duas partes. Então, a gente vai ter um delta A que vai afetar o partido A e um delta B que vai afetar o partido B. E cada um desses vai afetar o partido de forma positiva ou negativa, dependendo do valor da variável aleatória. E cada um vai ter probabilidade uniforme distribuída nesse intervalo aqui. Então, vai ter valor médio mid-P, e o phi de P vai medir qual vai ser a suscetibilidade da sociedade a choques, né? Então, se o phi é alto, então é uma sociedade que não é muito suscetível a choques, e aqui vai ter uma amplitude pequena. E aqui a diferença, né, do que a gente tinha visto antes do choque estocástico é que agora a média, o valor médio do choque estocástico não vai ser 0, né? Vai ser esse mi de P. E aqui também tem duas partes, né, justamente para ver onde que é esse mi de P. Aí um eleitor I vai votar se o valor de voto, né, for maior, mais o mi de P for maior ou igual a 0, para pelo menos um dos partidos. E V vai ser uma função que decresce à medida que G de P distancia
do valor ideal do partido, à esquerda ou à direita, né? Então, a gente vai, como hipótese simplificadora, a gente vai considerar que que essa função vai ser igual a 1 menos a diferença entre esses valores. Então, aqui, para esse valor ser maior ou igual a zero para pelo menos um partido, né? O GI tem que estar entre esses dois valores. Aí, sem perda de generalidade, a gente vai considerar que o partido A, ele defende mais, pelo menos, tanto gasto público quanto o partido B. Então, a gente também vai considerar a hipótese simplificadora que, basicamente, não vai poder englobar o número, né? Porque aí a gente vai ter esses gráficozinhos aqui bonitinhos. Que aí a hipótese simplificadora diz que esse aqui, GA menos, né? Que são os eleitores que estão votando porque essa condição aqui é satisfeita pelo partido A, eles também são satisfeitos pelo partido B. Não tem como eles, assim, tá mais do que aqui, né? Basicamente essa que era aquela condição. Então aqui tem dois casos, né? Um que existe um overlap, né? Existe uma área de eleitores que essa condição aqui é satisfeita para ambos os partidos. E tem esse segundo caso, né, que eu chamei de o caso 1 sem buraco, né, porque não tem um buraco aqui no meio, e o caso 2 com um buraco, em que não existe nenhum eleitor que a condição anterior era satisfeita por mais de um partido. Então aqui seria uma situação de índice de rejeição mais alto, porque a gente vai interpretar esse índice de rejeição justamente como esse valor MID-P, que é o valor esperado do choque estocástico para o partido P. Então, aqui então agora a gente vai ver qual que é a função de distribuição de G, né? Porque a gente tem a função de distribuição de alfa. Então aqui a probabilidade de G ser menor ou igual a X vai ser a probabilidade do valor correspondente de alfa a ser menor ou igual a X. Então aqui a gente aplica a inversa e a gente pode aplicar a nossa função de distribuição. Se a gente considerar uma distribuição uniforme, a gente vai ter que a acumulada de G vai ser essa função aqui, né? A derivada de G aplicada em G, o inverso disso. Então, aqui a gente está no caso sem buraco, né? Então, a gente quer achar qual que é a mediana. E por que a gente está procurando a mediana? Se a gente for lembrar, quando a gente tem dois partidos e políticas unidimensionais com preferência de pico único, que é o nosso caso, o eleitor mediano é quem determina qual que é a melhor política, né? Então, aqui nesse caso, a gente calculando a mediana, vai ser simplesmente, esse daqui vai ser o valor da mediana. Então, ela tem que estar no meio, né? Basicamente isso que tem que estar dizendo. E que a gente pode calcular esse valor. Então, aqui basicamente esse F de M, né? Então, é todo mundo abaixo do M, menos todo mundo abaixo do G de B, que é o que está mais à esquerda, né? Isso tem que dar esse tamanho aqui. E sobre o tamanho total do intervalo, tem que dar meio. E a gente encontra que a política preferida do eleitor mediano vai ser essa daqui. Melhor que o tipo do eleitor mediano, né? O melhor que é a política preferida do eleitor mediano, isso. Aí, com um caso com um buraco, pode ser que a gente tenha a mediana na região B ou na região A, né? Que seria naquele primeiro, na região em que as pessoas estão votando porque a condição é satisfeita pelo partido B, e a região A seria a região em que as pessoas estão votando porque a condição é satisfeita pelo partido A. Então, a gente calcula aqui, né? E a gente chega a esses valores meio feios. E a gente precisa calcular qual é a probabilidade de vitória, que é isso que cada partido vai querer maximizar, né? Então, um eleitor I é indiferente entre os partidos se a utilidade pragmática mais o choque estocástico foi igual à utilidade pragmática com o outro partido mais o choque estocástico do outro partido.
que a gente pode substituir cada um, né? E a gente vai considerar o G estrela a quantia que maximiza a utilidade do eleitor indiferente. Então, se o quantidade de gasto público de uma eleitoria for maior do que esse valor, então ele vai votar para o partido A. O partido A, ele prefere mais gasto público do que o partido B, pelo menos tanto gasto público quanto o partido B. E reciprocamente, né, se o eleitor preferir menos gasto público do que o eleitor indiferente, ele vai votar para o partido B. Então, a probabilidade, né, que o partido A ganhe, aqui é o número de pessoas abaixo dessa preferência do eleitor indiferente, é menor ou igual a meio, que é justamente a preferência dele ser menor do que menor ou igual a mediana, a preferência do eleitor mediano, né? Então, que a gente substituindo, trabalhando um pouco, a gente chega aqui, né? E aqui a gente tem o delta, que é a nossa variável, que é quase a nossa variável aleatória, né? Então aqui tem um gráficozinho para explicar. Então, se a gente considerar uma função, né, p de delta menor ou igual a x, a gente poderia visualizar assim, né? Porque essas daqui são as linhas em que o delta de b menos delta de a igual a x é constante. E aqui a gente vai ter valores maiores de x e valores menores de x. Então, como a gente quer, como o partido A quer que o delta seja menor do que x, quanto maior o valor de x, mais fácil essa condição é de se satisfazer. Então, maximizar essa utilidade é equivalente a maximizar o valor de x. Então, a gente vai maximizar isso daqui. É que, considerando uma hipótese simplificadora de que a função de gasto público vai ser log de 1 mais g, que é uma função, né, estritamente crescente e estritamente decrescente, a gente vai primeiro considerar o caso sem buraco, que vai ser um caso de rejeição mais baixa, digamos. Porque aqui a diferença entre eles pode ser, esse valor aqui vai ser maior. Então, essa condição é mais fácil de ser satisfeita. Então, aqui a gente utiliza que, se a gente tem uma função ax mais b log de x mais c, então a gente consegue encontrar o x, vai ser b sobre a vezes w de a sobre b vezes exponencial de menos c sobre b. Aí essa função aqui w vai ser a inversa de x exponencial de x. Então, se a gente usa isso, fica relativamente simples a resolver aquele problema de maximização. E a gente encontra esses dois resultados. Que se o valor de g de A menos g de B for menor do que a diferença entre as rejeições, ou seja, se os índices de rejeições forem próximos e se as políticas forem mais próximas do que os índices de rejeição, a gente vai ter essa coisa feia, né? E aí, do outro lado, a gente vai ter essa coisa mais bonita, né, digamos. E aí, se for o contrário, né, se as políticas forem mais distantes do que os índices de rejeição, vai trocar. Aí aqui vai ter a função feia e que vai ter essa coisa mais bonitinha. Mas esse daqui não é o caso mais interessante, né? Porque a gente quer ver um caso de alta rejeição, que seria o com buraco. Então, vamos considerar que o índice de rejeição do partido B é mais alto do que o índice de rejeição do partido A. Então, a gente vai ter essa solução aqui. E aí, quando a gente olha para o G de B, a gente vê que quando o mid A decresce, o G de B cresce. E caso contrário, né? Então, basicamente, o quanto menor o índice de rejeição do outro partido, o G de B vai para o meio, porque o G de B, ele a princípio é menor do que o G de A, né? Então, quando ele cresce, ele se aproxima do centro. Então, quanto mais alto o índice de rejeição do outro partido,
mais extremista o outro partido vai querer ser. E aqui também a gente vai ter também a questão, né, e que a gente vai observar a mesma questão quando tem o outro partido. Então a gente vê que o país, quer dizer, que quem tem o índice de rejeição um pouco. Então, assim, a gente vê que, de fato, quando a gente tem índices de rejeição muito alto, existe um incentivo a desviar do centro, ou seja, ir para posições mais extremistas. Então, aqui vou fazer alguns comentários finais, né? E outras possíveis coisas que poderiam ter sido consideradas no modelo, né? Então, assim, poderia considerar os máximos exatos, né? Porque no caso eu usei aquela simplificação de, ao invés de maximizar especificamente a probabilidade, eu maximizei uma coisa que quando você maximiza também a probabilidade, né? Então, teria como ser mais preciso caso contrário. Eu também poderia analisar mais a fundo o caso do sem buraco, né? Mas como estava analisando justamente os casos em que tem altos índices de rejeição, eu foquei mais no caso em que há uma separação, né? Aí tem o caso também de ter muitos partidos, né? Só que o caso de muitos partidos é sempre muito complicado você agregar preferências. Então, assim, com um número ímpar de partidos, eu não conheço nenhum conceito de solução, nenhuma forma de agregar que é satisfatória. E com um número de partidos par, tem que ser uma coisa muito específica para você conseguir um resultado mais ou menos. Tipo, se for preferências unidimensionais, de pico único, uniformemente distribuídas, você vai conseguir que os partidos vão ficar de 2 a 2 em posições equidistantes. E que movimentos reacionários, né? Que seria a questão de assim, tipo, um partido está se tornando mais, esse modelo não funcionaria muito bem no Brasil. Bom, no que esse modelo se baseia? Ele se baseia que se o índice de rejeição é muito alto, os eleitores vão decidir não votar. Então, como é que o voto é obrigatório? Pensaria que talvez isso não fizesse muito sentido, né? Então, talvez não seria o modelo mais adequado para o Brasil. Mas, assim... mas... e aqui, movimentação de janela. O que é isso daqui? Isso daqui é a janela de Overton, que diria. Que basicamente a janela de Overton, ela decide o que é considerado extremista em uma sociedade, né? Então, se você muda essa perspectiva, você consegue variar bastante. Então, assim, por exemplo, a nossa janela de Overton aqui no Brasil é bem mais para a esquerda do que a janela de Overton dos Estados Unidos. Então, assim, um candidato... Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, no PSDB, que aqui é um partido de centro-direita, lá nos Estados Unidos seria um partido de esquerda. Então, assim, a gente tem perspectivas diferentes, né? Então, o que é considerado extremista seria diferente dependendo de onde você está. E que galvanização da base, né? Que é essa questão de que a gente considera assim de que as pessoas vão decidir não votar, né? Mas também pode ter um efeito oposto de você pensar que se um candidato extremista surge, existe uma parcela da população que não se sente compreendida por candidatos centristas, que passa a concordar de fato com um candidato. E isso pode haver uma galvanização. Então pode ter um movimento a favor de um candidato extremista, né? Seria mais ou menos essa a ideia. E que aí eu peguei da Gallup os dados. Estava perguntando sobre de onde que esse dado de rejeição é porque a Gallup todo ano faz, né, tipo, e isso há muito, muito, muito tempo. A Gallup é extremamente antiga, né? Então ela tem os dados bonitinhos de índice de rejeição de todas as eleições desde 1956.
Aí alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguma coisa assim? Mas, inclusive, tipo, esse meu modelo talvez não seja tão certo, né? Porque, por exemplo, na eleição dos Estados Unidos de hoje, se não me engano, vai ter um número recorde de pessoas votando, né? Porque parece que o Biden já é o candidato que mais recebeu votos de qualquer candidato a presidente da história. Então, parece que assim, teve um número maior de pessoas votando, né? Esse seria, no caso, talvez um movimento reacionário, né? Que é justamente quando você tem um candidato, que é aquele movimento, né, de votar contra alguém, ao invés de a favor de alguém. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, qualquer coisa do tipo? Oi. Uma coisa que eu não entendi é porque você falou da questão de ter mais partidos. Você disse que você não consegue ter uma solução geral para N partidos, sendo N ímpar ou N par? Ou, tipo, por exemplo, assim, se a gente falar 4, assim, para um número fixo, não tem uma solução para 4? Ou não tem uma solução para 3? Então, quando a gente fala de mais partidos, né, o que a gente está procurando basicamente é o conceito de solução mais forte para a agregação de preferências, porque basicamente que tem uma coisa chamada do teorema de Arrow, que ele basicamente diz que quando você tem um monte de gente, cada um com suas próprias preferências sobre uma certa coisa, e você quer agregar todas essas preferências de forma a criar uma preferência dessa população sobre aquelas coisas, não existe uma solução fechada para todos os casos possíveis que tenham algumas propriedades interessantes. Então, o que a gente passa a fazer é restringir certas coisas. Aí, quando a gente restringe, um dos conceitos mais fortes é o de vencedor de Condorcet. O vencedor de Condorcet é quando você pode ter várias políticas sobre as quais os eleitores têm preferências e você pega pares dessas políticas possíveis. Então, você pega todos os pares possíveis e coloca para votar. Porque quando só tem duas coisas, é mais simples de você ver quem prefere o quê, né? Então, se tem uma política que, quando pareada com qualquer outra, vence, essa política é considerada vencedor de Condorcet. Então, quando a gente considera o caso mais simples, que é a gente tem preferências unidimensionais, a gente tem políticas unidimensionais, os eleitores têm preferências de pico único, e o tipo dos eleitores, as preferências, e os eleitores têm tipo uniformemente distribuído, a gente consegue, tem um resultado muito forte, né, para quando a gente só tem duas políticas, que é justamente essa do eleitor mediano. Mas quando você adiciona um terceiro, não tem nenhum equilíbrio. Não tem nenhum equilíbrio. Quando você adiciona mais um partido, quando você tem 3? 4, 3 não tem. Nenhum valor ímpar tem. Nenhum valor ímpar tem. Quando você tem, por exemplo, Isso é 4, provado? sim. Ou não acharam? É Não é provado que não tem. Da mesma forma que a gente provou Que que legal. alguns jogos não tinham equilíbrio, isso daqui é provado. Não vai ter nenhum equilíbrio. Então, assim, é caos. Quando você tem 4, o que vai acontecer? Se a gente considerar que esse daqui é o espectro, né? Eles vão, os partidos vão ficar em pares, em posições equidistantes. Então, por exemplo, seria um terço, aí teria 2 aqui, e mais um terço teria 2 aqui. E aí teria um terço aqui pro final. E assim, e também, então assim, se tivesse 6, né, aí ficaria assim, tipo, aqui um quarto, um quarto, um quarto. Então eles vão ficar em pares, em posições equidistantes. Quando a gente tem essas condições bem simplificadas. Mas assim, essa questão de... justamente porque que eleição é tão complicado, porque que é tão bagunçado. Porque, assim, realmente agregar preferências é uma coisa muito difícil. Você pegar preferências individuais de várias pessoas e tentar determinar como que essa população, como um conjunto, se sente sobre uma dada coisa é uma coisa muito complicada. Então, assim, a gente pode pensar que, inclusive, por essa razão Parece ser que... mesmo. A gente pode pensar que por conta dessa razão, né, que talvez a gente tenha tanta frustração com política, né? Porque a gente tem que concordar, só que a gente não concorda. Então, como é que a gente vai decidir as coisas? Fica tudo bem complicado. Assim, tipo, pessoalmente, tipo, uma coisa... Nos Estados Unidos falam muito mal do modelo de dois partidos, mas eu vou dizer que, tipo,
que a minha coisa preferida de competição eleitoral nos Estados Unidos são as primárias. Eu acho a questão de primárias muito, muito legal, porque eu acho, na minha opinião, ela deixa muito mais simples um candidato vir do nada, sabe? Porque, basicamente, aqui no Brasil, né, como tem muitos partidos, é bem carteado quem vai ser o candidato, né? Porque é os partidos que decidem, os partidos decidem quase sempre que vai ser a mesma pessoa que vai ser candidato a presidente, digamos, né? Assim, quantas vezes que o Geraldo Alckmin foi candidato a presidente pelo PSDB? Quantas vezes que o Lula foi candidato do PT até ele ganhar, né? Então, assim, aqui é extremamente comum ser exatamente os mesmos candidatos. Então, o sistema de primária dos Estados Unidos faz com que não são os partidos que determinam, são os eleitores. Então, é possível que, por exemplo, um Obama ganhe da Hillary Clinton na primária de 2008. Porque o primeiro estado das primárias é Iowa, que é um estado bem pequeno. Então, o que o Obama fez? Ele fez campanha pessoalmente, fortemente, em todo o estado, e ele acabou ganhando o estado de Iowa, que é o primeiro que vota nas primárias. Então, isso basicamente transformou ele em um candidato que não tinha a menor chance, em um candidato competitivo que acabou ganhando as primárias e depois se tornou presidente. Então, assim, um Obama no Brasil não teria muita chance de ganhar. É que alguém perguntou, né? Mas no EULA também não tem partidos menores? Existem alguns partidos independentes, só que eles são, assim, em questão de presidente, quando a gente está falando a um nível alto, assim como presidente, um candidato de terceiro partido, né, que eles chamam, de um candidato independente, não tem a menor chance. A única influência que um candidato de terceiro partido pode ter é o que chama de spoiler effect, né, que é basicamente quando você tem apenas um modelo em que tem dois candidatos fortes, né? Se a gente tem um terceiro candidato que está pegando alguns votos, ele está pegando de forma assimétrica, ele está pegando mais de um partido do que de outro, mesmo que essas pessoas, às vezes essas pessoas que votaram para esse terceiro partido, a segunda preferência delas era mais forte pelo que acabou não ficando em primeiro, e se eles tivessem votado estrategicamente, ou seja, eles não tivessem votado para esse terceiro partido, mas sim para a segunda opção deles, que talvez esse daqui mudasse quem ganhou, né? Então teve muito comentário disso na eleição de 2000, né? De George W. Bush e do Al Gore, porque tinha o Ralph Nader e a eleição em Flórida especificamente foi extremamente próxima, tipo, extremamente próxima. Tipo, teve recount, o irmão do George W. Bush, ele era o governador de Flórida na época, o governador parou a recontagem dos votos e aí foi para a Corte Suprema e a Corte Suprema votou que não teria a recontagem. Mas nas recontagens independentes que fizeram depois, inclusive o Al Gore ganha. Então, assim, foi assim, um caso extremamente pequeno, né? Então, assim, vamos dizer, se a gente considera que os eleitores do Ralph Nader preferem o Al Gore ao Bush e eles tivessem votado estrategicamente, o Al Gore teria ganho. Então, assim, é isso que chama de spoiler effect. Por isso que os candidatos são relevantes para o modelo. Assim, esses candidatos, na verdade, eles são irrelevantes. Tipo, é como o que eu estava falando, né? Tipo, você votar para esses candidatos que têm 0% de chance de ganhar é a mesma coisa de você não votar. Porque como eles não têm nenhuma chance de ganhar, eles não são uma ameaça, então os partidos maiores, eles não vão considerar eles. E eles só precisam considerar os votos que eles podem conquistar, né? Então, assim, se você está votando para terceiro partido, para partido independente, para um partido assim que não tem a menor chance, é a mesma coisa de você não votar. Mesma coisa de você não votar para os partidos. Tem o pessoal que fala assim, sabe? Ah, mas como que a gente vai conseguir um candidato no qual a gente acredita? Primárias. Terceiro partido não tem chance, não. Não vai para frente isso. Então, assim, mas assim, em coisas pequenas, né, tem mais chance, né? Por exemplo, se a gente olhar pro Bernie, né, pro Bernie Sanders, ele é um senador, né? E ele era independente até ele decidir concorrer para presidente. Aí, quando ele foi concorrer para presidente, ele concorreu como democrata. Mas, previamente, ele havia sido eleito como independente, como candidato de terceiro partido. Então, quando você tem coisas menores, né, que tem menos gente votando, você tem mais como pessoa, você pode
você pode fazer campanha mais pessoalmente mesmo, né? Não tem tanto dinheiro envolvido, porque a questão do dinheiro, né, permite você pagar por muita propaganda, ficar passando toda hora na TV, ficar passando toda hora em todo lugar. Isso é uma coisa que é cara, só que o seu tempo não custa nada. Então, assim, se for campanhas mais pessoais, grassroots funciona melhor em corridas menores, que tem menos eleitores, em lugares menores que dá para você fazer campanha mais pessoalmente. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Bom, se não tem nada, né? Deixa eu abrir aqui o próximo. Esse daqui é aquele artigo, né, que eu tinha comentado, que é uma análise dos incentivos do programa do Bolsa Família. Que a gente vai ver uma coisa chamada seleção adversa, incentivo adverso, e a gente vai ver como, melhorando esses mecanismos, né, a gente consegue evitar esses problemas. E aí vai ter algumas simulações com números mesmo, de verdade e tal. Aí os autores aqui, né, o professor Bugarim, o Arthur Santos, Janete Duarte, João Bosco Júnior, José Neves, Plínio Oliveira, Rebeca Regatieri e o Sérgio Gadelha. Aí, como eu disse, esse artigo está disponível no blog do professor Bugarim. Eu vou colocar, quando eu postar essa aula, vai ter um link na descrição, e eu também vou mandar, quando eu mandar o e-mail com as notas de aula completa, eu também vou incluir link para esse artigo e para a modelagem que eu tinha feito também. Ela foi publicada nas atas lá do Menapet Mate. Então, aqui qual que é a motivação, né? Então, a primeira meta do milênio de desenvolvimento da ONU e do Brasil era a redução da fome e da pobreza. Então, assim, erradicar a extrema pobreza e fome, reduzir a pobreza extrema pela metade e reduzir a fome pela metade. Aí, de acordo com Conrad Adenauer, a proporção da população vivendo com menos do que $1,25 por dia diminuiu de 17,2% em 1990 para 6,1% em 2009, que é menos da metade, né? E a proporção da população abaixo do consumo de energia dietética diária mínima, que é de 14,9% em 1990 para 6,9% em 2011, que também é menos da metade. Então, assim, bem antes do prazo de 2015, o Brasil tinha conseguido chegar nessa meta. Aí o programa Bolsa Família foi uma das mais importantes ferramentas utilizadas pelo governo brasileiro para alcançar essa meta. O programa recebeu reconhecimento internacional e suas ideias foram adotadas mundialmente. O programa tem crescido consistentemente e inclui quase 14 milhões de famílias. Esses dados são de 2015, tá? Porque por isso tá tudo o atualmente daqui é de 2015, né? Aí o custo do programa em 2014 foi mais de 26 bilhões e em 2015, né, quando isso daqui foi feito, já tinha aumentado em mais de 1 bilhão. Então já tinha custado mais do que 27 bilhões no ano de 2015. Mas o Brasil, né, isso daqui pode ter sido de 5 anos atrás, mas a gente continua, né, na crise, ainda não conseguimos sair. O Brasil ainda se encontra na mais longa crise econômica em décadas e deve encontrar formas de balancear sua política fiscal para sobreviver à crise. O novo programa do Bolsa Família está tendo dificuldades em aumentar seu alcance e precisão, nesse novo ambiente de fortes restrições fiscais. Assim, agora, mais do que nunca, é de suma importância analisar o programa utilizando as ferramentas do design do mecanismo de forma a entender quais os incentivos que o programa gera e descobrir o que pode ser feito para aumentar seu alcance e precisão a preço mínimo. Então, aqui primeiro a gente tem que descobrir, né, quais são os incentivos que o programa está gerando. Então, primeiro a gente vai definir qual é o alcance de um programa social. A gente vai ter esse lambda aí, vai ser a porcentagem dos agentes abaixo da linha de pobreza que são beneficiários do programa. Então, essas daqui são as pessoas que a gente quer que sejam inclusas, né? Então, idealmente, a gente gostaria que isso fosse 100%. E aqui o lambda E vai ser a porcentagem dos agentes abaixo da linha de pobreza que não são beneficiários do programa. Então, essas aqui são as pessoas que estão sendo deixadas de fora
que a gente gostaria de incluir, né? Então, o alcance vai ser a diferença entre esses dois. Aqui é R de reach, em inglês. Então, como esses daqui somam 1, né? E são porcentagens da mesma coisa. Então, os exclusos vão ser 1 menos os inclusos. Então, a gente pode reescrever o alcance como função somente da porcentagem dos agentes abaixo da linha de pobreza que são beneficiários do programa. Aí, como essa porcentagem aqui vai estar entre 0 e 1, o alcance vai estar entre menos 1 e 1, com 1 sendo o alcance perfeito, né? Que estão sendo alcançadas todas as pessoas que gostaríamos que fossem inclusas do programa, e menos 1 seria terrível, que a gente não está incluindo ninguém que a gente quer incluir. É que a gente vai definir agora também precisão, né? Que aqui vai ser que a gente define esse PIE como a porcentagem dos agentes acima da linha de pobreza que não são beneficiários, que é o que a gente quer, né? Porque a gente quer que os beneficiários sejam justamente aqueles abaixo da linha de pobreza. E o PI vai ser a porcentagem de agentes acima da linha de pobreza que são beneficiários do programa. Então, a nossa precisão vai ser a porcentagem dos exclusos menos a porcentagem dos inclusos. Então, como a gente também pode escrever a porcentagem dos inclusos como função da porcentagem dos excluídos, então a gente pode, modificando isso, a gente escreve, aqui era para ser P, que era para ser precisão, P de precisão. Então, a gente pode definir a precisão como 2 vezes a porcentagem dos excluídos do programa menos 1. Aí, de novo, como essa porcentagem aqui vai ter entre 0 e 1, né? A precisão vai ter entre menos 1 e 1. Quando está em 1, todas as pessoas inclusas no programa são justamente aquelas abaixo da linha de pobreza. Então, a gente está tendo precisão perfeita em quem está participando do programa. E quando a gente tem aqui o menos 1, todas as pessoas que a gente não quer que sejam inclusas, que não são as que objetivamos alcançar com o programa, são justamente as que estão sendo inclusas. Então, aqui a precisão vai ser menos 1, né? Então, a gente vai resolver primeiro o problema do cidadão, né? Que é o quanto tempo que ele vai decidir alocar para trabalho quando a gente não tem um programa de transferência de dinheiro. Então, a gente vai considerar que a sociedade tem 3 tipos de cidadãos. Tem N1 cidadãos menos produtivos, N2 cidadãos moderadamente produtivos e N3 cidadãos mais produtivos. É que no caso produtivos seria basicamente o quanto de renda por hora que essas pessoas podem gerar. Então a gente poderia pensar, então assim, tipo, quem consegue um emprego maior seria considerado mais produtivo. Mais ou menos isso. Aí um cidadão do tipo I, trabalhando T unidade de tempo, vai gerar uma renda SIT. E o SI, né, vai ser justamente essa produtividade, digamos. Então, a gente vai ter, né, que a produtividade, todos vão ter produtividade, né, então vai ser sempre maior do que 0. E que, como a gente tinha dito, os menos produtivos vão ser o do tipo 1 e os mais produtivos vão ser o do tipo 3. E aí essa alocação de tempo, né, vai ser entre 0 a 1 de unidade de tempo. Então, a gente também vai ter o custo do trabalho, né? Que essa daqui a gente vai considerar que é uma função diferenciável e a derivada é contínua. E que quando não há nenhum tempo alocado para o trabalho, esse custo é 0. Mas quando tende-se a alocar todo esse tempo, o custo vai para o infinito. Então, esse daqui vai ser o problema de maximização quando a gente não tem um programa de transferência de dinheiro, né? Então cada cidadão vai maximizar a sua utilidade, que vai ser o quanto vai ser a utilidade que ele deriva por trabalhar, menos o custo do trabalho, né? Então aqui a gente pode ver que o valor ótimo do quanto trabalhar vai ser menor de tipo 1 e vai ser o maior para o tipo 3. É aí que a gente pode ver. Essa daqui seria a função de custo, né? Essas daqui seriam a função do quanto se ganha por trabalhar. E o que a gente quer maximizar é justamente essa altura aqui entre os dois. Então, esses daqui seriam os pontos que maximizam essa diferença. Então, a gente teria que o T1 vai ser o menor, o T3, ótimo, será o maior.
Então, justamente por conta disso e também porque a produtividade já é diferente, né? Então, a gente vai ter uma separação das rendas. Então, a renda do nosso cidadão menos produtivo vai ser a menor, a do moderadamente produtivo vai ser maior do que a do menos produtivo, e a do mais produtivo vai ser maior do que a de todo mundo. Então, agora a gente vai definir qual que é a linha de pobreza e a linha de vulnerabilidade, né? A gente vai considerar que a linha de pobreza está acima ou é igual à renda do cidadão do tipo menos produtivo. Mas o que os cidadãos do tipo 2 estão abaixo ou na linha de vulnerabilidade, só que eles estão acima da linha de pobreza. E os cidadãos de tipo 3, eles estão acima da linha de vulnerabilidade. Eles estão, assim, seguros de um ponto de vista econômico. Então, o Programa Governamental de Redução de Pobreza, ele vai ser um benefício, né? Que vai dar a quantidade necessária para que o nosso cidadão do tipo 1 suba a renda dele, né? Da renda atual para uma renda no nível da linha de pobreza, né? Então seria acima, que vamos considerar que vai ser maior do que zero. Então um orçamento ótimo do programa seria o suficiente para dar esse benefício para todos os cidadãos do tipo 1. Então isso daí tiraria todo mundo da linha de pobreza. Aí o orçamento real, né, vai ser menor do que isso. Então o número real de benefícios disponíveis, né, vai ser o orçamento real sobre o tamanho do benefício, que vai ser um número menor do que o número de pessoas o número de cidadãos de tipo 1. Então vai ser um número, a gente não vai conseguir ter um alcance perfeito, né, com o orçamento real. Então a gente vai considerar como que a alocação do tempo dos cidadãos vai ser afetada por pelo programa de Bolsa Família especificamente, né? Então a gente vai considerar algumas situações diferentes. O primeiro cenário é que não tem nenhuma monitoração, né? Não tem monitoração de renda. Então todo cidadão vai se inscrever e a distribuição vai ser igual dos benefícios em todos os tipos da sociedade. Então aqui o alcance, né, vai ser o tamanho, a porcentagem, né, dos que vão ser inclusos vai ser o tamanho do benefício sobre o tamanho total da população. Isso daqui vai ser bem menor do que 1, né? Não vai ser nada ideal. Da mesma forma, a precisão também não vai ser nada ideal, porque vão ter muitos cidadãos que estão acima da linha de pobreza, que estão sendo inclusos. É que se a gente considerar que a gente tem monitoração perfeita de produtividade, o programa irá beneficiar somente os cidadãos do tipo 1. Então, a gente vai ter um alcance perfeito, né? Se a gente tiver dinheiro suficiente. E, se não, a gente vai ter ainda um alcance bem melhor do que se a gente não tivesse monitoração nenhuma. E, de qualquer forma, a precisão vai ser perfeita, né? A gente vai dar o benefício somente para os do tipo 1. E que é um caso, né? Agora a gente pode considerar, né, o cenário 3, que é um pouco mais realista, né? Que é a monitoração perfeita de renda. Como é perfeito, ainda não é realista, mas dá uma melhorada, pelo menos. Então, a gente vai monitorar perfeitamente a renda, mas a gente não monitora a produtividade. Então, somente os cidadãos de renda baixa recebem um benefício. Os do tipo 1, né? Eles receberiam o benefício de qualquer forma. Então, eles vão receber o benefício. Mas agora, e os do tipo 2 e do tipo 3? Eles poderiam reduzir o seu tempo de trabalho para qualificar para o benefício, mas eles perderiam renda por conta disso. Então, a gente vai considerar a hipótese que não vale a pena para os cidadãos de tipo 3 sofrer essa redução na renda, então eles não vão receber o benefício, mas essa redução é interessante para os cidadãos de tipo 2, que eles vão reduzir só o número de tempo que eles trabalham para poder ganhar esse benefício. Então aqui o alcance, né, vai ser dividido, a gente vai dividir o benefício entre os cidadãos de tipo 1 e de tipo 2.
Então, o alcance vai ser ainda melhor do que era sem monitoração nenhuma, mas vai ser pior do que com a monitoração perfeita de produtividade. E aqui, da mesma forma, a precisão, né? A nossa precisão também não vai ser perfeita, como era quando tinha monitoração perfeita de produtividade, mas ainda assim vai ser melhor do que quando não tinha monitoração nenhuma. Então aqui, basicamente, o que vai acontecer? Esse daqui era aquele gráfico, né, que a gente tinha, em que cada um tinha o valor ótimo, só que como tem esse benefício, que se vai acrescer, os cidadãos de tipo 2 vão ter incentivo para desviar. Então, aqui, se os cidadãos de tipo 3 desviassem, reduzissem sua renda, seu tempo de trabalho para poder ganhar o benefício, eles ainda assim ficariam com menos utilidade do que se eles simplesmente só trabalhassem a quantidade que é ótima para eles. Só que os cidadãos de tipo 2, quando eles reduzem, eles acabam com mais utilidade do que eles acabariam sem o benefício. Então aqui a gente vai considerar um cenário mais realista, né, que é monitoração imperfeita de renda. Então aqui a gente vai considerar que o governo é capaz de detectar uma inscrição com renda fraudulenta com probabilidade π entre 0 e 1. Então, assim, para o tipo 1, da mesma forma, né, eles não têm nenhum incentivo para desviar, eles vão simplesmente se inscrever para o benefício, vão receber, ele é justamente o público-alvo do benefício, então tá tudo ok, não tem nenhuma necessidade de cometer fraude. O de tipo 2 vai comparar os benefícios entre reduzir o seu tempo de trabalho e fazer uma inscrição fraudulenta. Então, a gente vai considerar a hipótese que é melhor para ele reduzir o seu tempo de trabalho. Que isso daqui vai ser um problema de incentivo adverso, né? Porque a gente está incentivando os cidadãos de tipo 2 a reduzir sua própria renda, que é uma coisa que a gente não quer. E que os de tipo 3, a gente vai considerar que eles têm estratégia dominante de fazer inscrição com renda fraudulenta por conta da punição baixa cada seja pego. É que a seleção adversa, que é basicamente um problema que a gente tem porque a gente quer selecionar para o programa apenas os de tipo 1. Então, esses aqui estão sendo apenas os de renda baixa, né? Então, os de tipo 3 não têm renda baixa e ainda assim alguns vão ser selecionados. Então, quando a gente tem esse caso mais natural, a gente vai ter problemas de seleção adversa e de incentivo adverso. Então, aqui a gente teria o caso com a monitoração imperfeita de renda, né? Que o alcance, na verdade, ele vai ser o mesmo em que não tinha nenhuma monitoração. Justamente porque todo mundo vai pedir o benefício. E a precisão, né, vai melhorar um pouco, porque vai ter aquela probabilidade dos de tipo 3 serem pegos causando fraude, né? Então aqui, oh não, era para ter coisa escrita aqui, tá? Eu não sei porque deu problema. Peraí, deixa eu... Deixa eu pegar aqui a imagem. Era para aparecer isso. Eu não sei porque não está aparecendo. Bom, então o alcance, né? Sem monitoração e com monitoração imperfeita de renda vai ser a menor, vai ser igual aqui. Aí com monitoração perfeita de renda melhora um pouco e com monitoração perfeita de produtividade o alcance é ótimo. Né? Aí aqui a precisão, sem monitoração, é a pior precisão que a gente tem. Com monitoração imperfeita de renda vai ser um pouquinho melhor. Com monitoração perfeita de renda vai ser melhor ainda. E com monitoração perfeita de produtividade, a precisão é ótima. Não tem como ser melhor, né? Então a situação mais real seria essa daqui, né? Que está em negrito.
É a mesma imagem, eu não sei porque não apareceu. É que vamos ver quais que vão ser os mecanismos que a gente vai introduzir para tentar. No caso, o desvio da pessoa de tipo 2 provoca a diminuição do orçamento do programa? Não, aqui a gente está considerando que o orçamento é fixo. O que causa o problema do desvio da pessoa do tipo 2 é que ela está pegando um benefício que, a princípio, ela não precisaria, né? Ela poderia simplesmente trabalhar para ter a sua renda normal, trabalhar a sua quantidade ótima para ter sua renda normal. E ao invés ela tá tirando um benefício de uma pessoa de tipo 1 que de fato precisa desse benefício, né? Então, não diminuir o orçamento do programa, mas diminuir a parcela do orçamento do programa que é alocada, de fato, às pessoas que mais precisam de ajuda. Então aqui a gente vai ver quais são os mecanismos que a gente vai introduzir para tentar acabar com esses problemas de seleção adversa e incentivo adverso. Aí, para resolver o problema de seleção adversa, a gente vai introduzir a autoeliminação dos cidadãos de tipo 3. Aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com que todo beneficiário deva dedicar um número de horas ao programa. Isso pode ser um treinamento para um trabalho, ajudar em escolas públicas, hospitais. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, um treinamento para um trabalho, isso é inclusive uma coisa que pode ajudar essa pessoa, né, a sair de condição de pobreza. E aqui também é uma coisa que gera um bem público, né? Então, assim, você tem um benefício para a sociedade e para o indivíduo. Então, o que a gente vai considerar é que os cidadãos do tipo 3 são muito produtivos. Então, o custo de oportunidade para tirar tempo de trabalho para poder dedicar ao programa é muito alto. Então, se esse requerimento for bem calibrado, somente os beneficiários do tipo 3 se autoeliminarão do programa. A gente pode se perguntar, né, por que a gente não aumenta esse requerimento de forma a induzir a autoeliminação também dos beneficiários de tipo 2? Os beneficiários do tipo 2, eles têm produtividade bem mais próxima dos do tipo 1. E a gente não quer excluir os beneficiários do tipo 1. Mas mais importantemente, os cidadãos do tipo 2 são também vulneráveis. Então, a gente quer que eles saiam do programa somente quando seja extremamente improvável que eles venham a retornar ao programa ou a que eles se tornem cidadãos do tipo 1. Então, a gente vai propor um outro mecanismo para os cidadãos de tipo 2. Esse vai ser um mecanismo, né, de formatura, que a gente vai procurar resolver o problema de incentivo adverso. Então, aqui, a gente queria eliminar os cidadãos de tipo 3, resolvendo o problema de seleção adversa, a gente elimina exigindo uma contribuição. Aí aqui a gente vai incentivar os de tipo 2 a se esforçarem para aumentar a renda, basicamente, porque era isso que eles estavam fazendo o contrário do que a gente queria, né? Eles estavam trabalhando menos, artificialmente reduzindo sua renda para poder qualificar para o programa. Então a gente vai induzir eles agora a aumentar sua renda e sua produtividade por meio de treinamento. Então, se eles conseguirem fazer isso, eles seriam um candidato a se formar, ou seja, sair do programa e obter todos os benefícios de formatura. Esses benefícios vão ser o quê? Teria uma cerimônia formal, que daria o status, né, com um diploma. Teria a manutenção dos benefícios por um período de 6 meses depois da formatura. Então, tem um período transicional, né? Do nada não tem mais o benefício. Existe um bônus financeiro de formatura para começar a melhorar um negócio, que seria equivalente a 6 meses de benefícios. Teria um incentivo de poupança, que é depois do primeiro ano de formatura, um depósito de poupança ser repetido por mais um ano e só coletado ao final do terceiro ano de formatura. E teria um microcrédito, que é depois dos 6 primeiros meses de formatura, um microcrédito subsidiado a ser renovado por mais 2 anos. Então, assim, de novo, deu problema. Peraí, deixa eu pegar aqui a imagem. Eu não sei porque o TechStudio fez isso comigo. Em geral, ele só dá problema no visualizador do TechStudio. E aí, quando eu abro o PDF mesmo, tá tudo certo. Aí eu assumi que isso ia ser o caso. Eu assumi errado. Ele deu problema nos dois dessa vez. O que eu
agora foi. Então, essa daqui seria a linha do tempo, né? No primeiro mês do primeiro ano, ganhei um bônus equivalente a 6 meses de benefício. Nos meses de 1 a 6 existe uma manutenção dos benefícios, né? Então, se ganha 6 do benefício. No mês 7 do primeiro ano, tem um microcrédito, equivalente a 12 vezes o benefício, né? No mês 1 do segundo ano, existe aquela poupança, né? Que é mantida pelos anos subsequentes, né? Aqui tem também o microcrédito, de novo, né? Porque é a cada um ano. Manutenção da poupança e mais um microcrédito, que é adicional. E aí, no final do quarto ano, né, tem o saque da poupança, que vai ser um total de 4 vezes os 3 benefícios, né? Então, 12 benefícios. Então, aqui, tipo, tem bastante benefícios, né? Então, a formatura é uma coisa muito positiva, é uma coisa bem legal, que gostaria muito de ter, que seria almejada pelos... que seria almejada pelos cidadãos de tipo 2. O principal objetivo do mecanismo de formatura é assegurar que os cidadãos do tipo 2 que saiam do programa serão apoiados por mais 3 anos e que eles se tornem membros duradouros da nova classe média, né? Então o objetivo é realmente dar apoio para essas pessoas para que elas não então retornem ao programa. E o mecanismo de formatura também traz um paradigma de mudança social, né? Porque hoje em dia sair do programa é visto como uma perda de um benefício. Então, pouca gente sai do programa, né? Com o mecanismo de formatura, sair seria um prêmio e teria né, segurança de se tornar de uma classe de renda média de forma duradoura. Então, ao invés de ter um incentivo de esconder ou diminuir sua própria renda, os beneficiários do tipo 2 teriam um incentivo para provar que eles estão gerando maior renda para poderem receber os benefícios da formatura. Então, a gente teria competição para a formatura, seria realmente uma coisa vista como muito boa. Mas, naturalmente, os coordenadores do programa precisarão ter os incentivos certos para selecionar apenas os mais promissores beneficiários do tipo 2 para a formatura. Então, a gente vai introduzir mais um benefício, que seria o benefício do capital humano, para incentivar de que só seriam selecionados, de fato, as pessoas que provavelmente não depois retornariam ao programa. Então, o mecanismo de capital humano, ele objetiva a criação de incentivos para que os coordenadores do programa treinem os beneficiários para que eles possam se tornar mais competitivos no mercado de trabalho e selecionar apenas os cidadãos de tipo 2 mais prováveis de ter sucesso por si só, sem os benefícios, a prazo médio. Então, esse benefício consistiria em aumentar as transferências aos coordenadores locais. Então, aumentaria um adicional de 10%, então daria um adicional de 10% das transferências, sob a condição de que essa transferência depende do sucesso dos formandos dos anos anteriores. Então, o sucesso seria medido pelo número de formandos dos 4 anos passados que não retornaram à lista do governo de cidadãos pobres. Se os formandos têm sucesso total, se todos os formandos continuaram acima dessa renda mínima, 100% das transferências adicionais são feitas. Caso contrário, somente uma quantidade proporcional à taxa de sucesso é transferida. Então, aqui a gente pode ver algumas simulações de como que poderia se dar. Então, a gente vai fazer algumas considerações e pegar alguns números, né? Então, a gente vai considerar os dados iniciais do censo de 2010. Então, a gente vai supor que os mecanismos são implementados naquele ano e que não haverão mudanças demográficas ou econômicas por um período de 6 anos. Então, todas as mudanças em índice de pobreza, no alcance e precisão do programa são devidos aos mecanismos. E a gente vai considerar 3 cenários diferentes, dependendo da velocidade de implementação dos mecanismos e da habilidade dos coordenadores de selecionar os novos beneficiários. A gente vai ver os cenários otimista, conservador e pessimista.
Então, para calibrar os parâmetros, a gente vai considerar que os cidadãos do tipo 1 são aqueles que têm renda per capita familiar até R$ 140. Os do tipo 2 são os que têm a renda per capita familiar acima de 140, mais abaixo de 255. E os de tipo 3 têm a renda per capita familiar acima de R$ 255. De acordo com o censo de 2010, 54% dos beneficiários eram do tipo 1, 25,3% do tipo 2 e 20,7% do tipo 3. E de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, haviam 12.778.220 famílias beneficiárias. Então, aqui o alcance inicial era esse 0,477, né? E a precisão inicial era 0,743. O benefício mensal médio vai ser R$ 93,74. E o subsídio de incentivo à poupança é esse 15,86%. Então tem esse valor aqui. Eu não sei, eu sei mais de teoria de jogos, eu não sei muito disso daqui, eu não sei exatamente o que essas coisas são, para ser honesta. E a gente vai considerar algumas hipóteses, né? A gente vai considerar que a formatura e autoexclusão ocorrem no primeiro período, no primeiro mês de cada ano. E que as novas vagas também são preenchidas no primeiro mês de cada ano. O mecanismo de formatura é implementado com cuidado, de forma que somente os cidadãos do tipo 2 se formem, e os formandos se tornam cidadãos do tipo 3 ao fim dos 3 anos de apoio. Então, a gente vai considerar aqui que tem sucesso total de todos os que se formam. A implementação do mecanismo de contribuição do cidadão vai manter o grupo de cidadãos não beneficiários do tipo 3 fora das inscrições do programa. Então, uma vez que os mecanismos são implementados, somente os cidadãos de tipo 1 e 2 se inscrevem para eventuais novas vagas. Então, aqui no cenário otimista, a gente vai considerar que a implementação completa do mecanismo de contribuição do cidadão. Então, todos os cidadãos de tipo 3 vão se auto-excluir no primeiro período. Então, os novos beneficiários em um ano pertencem apenas aos tipos 1 e 2, e a gente vai considerar que isso vai ser, que eles vão ser em proporção desses grupos da população beneficiária do ano anterior. Então, a capacidade de coordenação do programa do Bolsa Família, que permitiu que a manutenção da proporção relativa do ano anterior. Então, a gente está considerando que a capacidade de seleção dos coordenadores é muito boa. A gente vai considerar que o mecanismo de formatura vai formar 10% da população de famílias de tipo 2 no primeiro ano e que vai continuar a formar esse mesmo número de beneficiários de tipo 2 nos anos subsequentes. Então, considerando isso, temos muitos números. Então, aqui a gente vai ter quantos vão ser excluídos em cada período, né? Como todo mundo aqui se exclui já no ano 1, já não vai ter mais ninguém do grupo 3, né? Do grupo de tipo 3. E que a gente vai ver que quantos vão formar em cada... Quantos teriam formado, né? Em cada ano do tipo 2. Então, a gente começa aqui com esse 379.277. Em cada ano subsequente, vai aumentar por essa quantia, porque vai formar o mesmo número. Então, aqui a gente pode... Então, aqui seria quanto que a gente vai poupar, né? Só que aqui também tem o quanto que a gente vai gastar. Então, tem o bônus de formatura, tem a manutenção do benefício e tem a poupança. Esse daqui é a poupança. Aqui tá tudo em inglês porque eu tava traduzindo tudo, né? Só que eu não ia refazer, só que eu fiquei com preguiça de refazer essa tabela. Espero que vocês me perdoem. Então, aqui o custo do microcrédito e o custo do mecanismo de capital humano. Ou seja, esse daqui é aquelas transferências aos coordenadores locais. Temos também os novos participantes do programa, né? Então, em total, a gente vai ter esses custos aqui. Aí, aqui, de novo, esse daqui vai ser... Esse daqui, na verdade, não é o número de pessoas, né? Esse daqui é o número a quantidade que está sendo poupada. Porque quando saem as pessoas, não paga mais o benefício, né? Então, é isso daqui que está sendo poupado, é isso daqui que está sendo gasto a mais. Então... No geral, a gente vai ter esses aumentos. Então, assim, a gente vai ter uma quantidade grande salva.
ao final, que poderia ser feita, que poderia ser utilizada, por exemplo, para a expansão do programa. E aqui teria o número de beneficiários que poderiam ser inclusos. E que a gente também pode ver como que o alcance e a precisão aumenta, né? Então aqui o alcance, ele já sobe assim muito no primeiro ano, porque tem essa exclusão imediata de todos os de tipo 3, mas ela continua subindo também nos demais anos. E aqui no ano 5 já ela alcança 1, né? Então teria alcançado todos os cidadãos de tipo 1. E que a precisão ela também tem um aumento muito grande do ano inicial até o primeiro ano depois da implementação dos mecanismos, e continua também a aumentar, né? Ela meio que estabiliza aqui, né, no ano 5, né, numa mais ou menos 88%, 87%. Aí aqui a gente tem a proporção, né? Aqui vão ser os de tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, no primeiro ano já se auto-excluem todos os de tipo 3. E aqui a gente pode ver que a porcentagem que é do tipo 1 continua crescendo. Esse é o cenário otimista, né? Aqui a gente pode ver qual é a proporção entre os não beneficiários. Então, esse daqui é o que a gente usa para o cálculo do alcance e que é para o cálculo da precisão, né? Então, aqui a gente começa com... Tinha ainda pessoas do tipo 1 que não estavam incluídas, mas eventualmente elas são todas inclusas. E aqui a gente também vê que diminui a proporção dos de tipo 2 que não estão sendo incluídos no programa. E aí, por consequência, né, os do tipo 3 que aumenta a proporção deles. Agora a gente pode considerar o cenário conservador, que a gente vai considerar que a implementação vai ter eficiência gradual do mecanismo de contribuição do cidadão. Então, todo ano, 20% do grupo total de beneficiários de tipo 2 em 2010 se auto-exclui. Os novos beneficiários tomam as novas vagas de acordo com a média ponderada das proporções de cidadãos de tipo 1 e do tipo 2 no programa no início do ano e da população não beneficiária. Então, com mais alto peso nos beneficiários, melhor é o processo de seleção. Então, a gente vai postular um parâmetro de peso meio para esse cenário conservador. A gente vai considerar que o mecanismo de formatura vai formar apenas 5% da população de famílias de tipo 2 no primeiro ano e vai continuar a formar esse mesmo número de beneficiários de tipo 2 nos anos subsequentes. Então, aqui de novo, os números vão ser menores, né, mas ainda assim vai ter uma melhora muito boa. É que principalmente eu não vou passar por todos os números aqui, né, mas assim, existe um lucro significativo. O número e poderia ser utilizado essa quantidade poupada poderia ser utilizados para beneficiar mais pessoas, né, da mesma forma. Então aqui o aumento do alcance não é tão repentino, né, justamente porque a gente não vai ter a exclusão imediata de todos os de tipo 3, mas ela aumenta bem fortemente e ao final do período de 6 anos, ela estava bem semelhante a como estava, então ela está bem alta, né? Está em quase 85% aqui. Aí a precisão também aumenta, né, de forma mais devagar do que era com o caso otimista, mas ela também acaba ao final de 6 anos com muito boa, né, com quase 83% de precisão. Então aqui a gente tem a proporção dos beneficiários, né? Então, aqui não tem a exclusão imediata de todos de tipo 3. Então, eles vão diminuindo até que no ano 5, finalmente, não tem mais nenhum beneficiário de tipo 3. E a gente pode ver aqui que a proporção dos de tipo 1 cresce, né? Então, eles vão estão sendo incluídos mais e o alcance vai melhorando, né? E aqui, da mesma forma, né, a quantidade de tipo 1 que estão sendo exclusos vai diminuindo. Ela não chega a 0 no período de 6 anos, mas ela reduz bastante. E da mesma forma, a quantidade de tipo 2 que estão sendo excluídos também diminui.
Então, o programa está alcançando mais as pessoas que se quer que alcance, que o programa quer alcançar, né? Então, agora é o cenário pessimista, né? Que a gente vai considerar que apenas 10% dos beneficiários do tipo 3 vão se auto-excluir em cada um, da quantidade que era 10% relativa ao ano de 2010, né, no caso. E que os novos beneficiários vão tomar aquelas vagas da mesma forma, só que agora a gente vai mudar o parâmetro. A gente vai considerar que ele vai ser igual a 1/3. Antes era meio, né? E quanto maior esse parâmetro, melhor é o processo de seleção. Então aqui piorou um pouco a qualidade desse processo de seleção. E a gente vai considerar que o mecanismo de formatura vai formar ainda menos pessoas. Então só 2,5% da população de famílias de tipo 2. Mas aqui, mesmo com esse cenário pessimista, ainda é poupado uma quantidade grande de dinheiro e poderia ser inclusos muito mais pessoas no programa por conta disso, né? Aí aqui de novo a gente pode olhar aqui qual que vai ser o aumento no alcance. Ele vai aumentar bem mais devagar, mas ele ainda assim tem um aumento muito significativo. Ele vai então de menos de 50% para quase 70%. Então, assim, aumentou 20 pontos percentuais o alcance. Da mesma forma, a precisão, a precisão já não era tão ruim, a precisão já era razoável. E ela aumenta ainda mais para quase 80%. Então, assim, tem um aumento de quase meio ponto percentual, quase 5 pontos percentuais. Então, aqui a gente vai ver, né, que existe uma diminuição bem significativa dos beneficiários de tipo 3 e que os de tipo 1 aumentam devagar, mas aumentam dentro dos beneficiários. Da mesma forma, né, a gente tem uma diminuição da porcentagem dos cidadãos de tipo 1 que são exclusos e dos de tipo 2 que são exclusos também. Essa porcentagem também diminui. Então aqui, né, fica mais fácil para a gente ver, né? Esse daqui seria o alcance para cada um dos casos. Então a gente começa no mesmo ponto e a gente pode ver que todos têm aumento significativo, né? E eles vão tender, assim, vão todos tendendo para alcançar todos os cidadãos de tipo 1. Mesmo no caso pessimista. Então, assim, depois do ano 10, até o caso pessimista, espera-se que chegue a mais de 80% de alcance. E aqui a precisão, da mesma forma, aumenta, né? A gente tem esse crescimento muito acima do normal, né? No caso otimista, que a gente considera que todos os tipo 3 se excluam. Mas aqui também a gente vai ter aumento de todos eles, mesmo que mais gradual. Da mesma forma, depois de 11 anos aqui a gente chega, todos estão com precisão acima de 80%, que é muito boa. Então, a gente tem aumentos significativos também da precisão. Então, o quanto que poupou? No caso otimista, foi poupado 4,6 bilhões de reais em 6 anos. E no caso pessimista, ainda foram poupados 2 bilhões de reais nos 6 anos. Então, assim, uma quantidade bem significativa. Esse daqui era, então se a gente lembrar, quando a gente tinha visto, né, em 2014 para 2015, tinha aumentado mais ou menos 1 bilhão do gasto do programa. Então isso daqui é mais do que 2 vezes o aumento de gasto que tinha tido. E isso poderia ser uma redução de gastos, né, ou de uma possível expansão do programa a zero custo. E incluindo, então, quando a gente considera que isso está sendo reinvestido no programa, né, então a gente consegue ajudar mais 4,5 milhões de famílias, no caso otimista, e quase 2 milhões de famílias, no caso pessimista. Então, a meta intermediária, né, é que os mecanismos propostos permitem poupança significante de gastos, que ajudará a manter o programa intacto com um orçamento menor, que é especialmente sensível na situação brasileira atual de baixo orçamento. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa do tipo?
É bem complexo, de fato. É bem complexo mesmo. Mas, assim, pessoalmente eu acho muito interessante. Eu acho muito bonito. Eu acho. Porque, assim, eu estudei justamente teoria dos incentivos, né? Que é justamente como você usa. Que é justamente esse desenhamento dos mecanismos para que você selecione as pessoas certas e que você incentive as pessoas a agir da forma como você quer, né? Então, isso, e o legal também é porque, por exemplo, quando a gente tem o mecanismo de contribuição do cidadão, você cria um mecanismo em que você está selecionando apenas as pessoas que você quer que sejam selecionadas e, teoricamente, não precisaria ter um gasto com monitoramento, monitoração, né, que seria que esse é um gasto, né? Porque quando a gente quer melhorar a precisão, quando a gente quer excluir beneficiários que não precisam de fato desse benefício, existe um custo para essa monitoração. Então, se a gente desenha um mecanismo de forma que esses beneficiários se auto-excluiriam, você estaria também cortando um custo aí, só de você desenhar melhor esse programa. Então, eu acho muito bonito. Eu acho muito legal. Alguém tem alguma pergunta? Já que é tão complexo, às vezes tem alguma coisa que eu possa esclarecer. Bom, se ninguém tiver nada, né, eu posso terminar a aula. Então, alguém tem qualquer consideração final, qualquer pergunta sobre qualquer coisa? Nada? Bom, se não tem nada, é isso, né? Muito obrigada a todos por comparecer ao meu minicurso. As aulas vão ficar disponíveis no nosso canal do PET Matemática UNB no YouTube. Eu acho que eu acho que hoje eu já consigo postar o vídeo de hoje, né? Então a gente vai ter todas as 6 aulas lá. Então se vocês quiserem rever, estudar, quiser sugerir para alguém, qualquer coisa assim, eu agradeço muito. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada especialmente para a Débora, para o Carlos e para o Luiz, né, que participaram bastante, que fizeram bastante perguntas e comentários. Então, assim, muito obrigada a todos e é isso, né? Tchau.